Olá a todos, estamos com muita alegria reunidos para iniciarmos esse retiro virtual, esse sonho de Frei Inácio das oficinas de oração e vida. Esse retiro, o título dele é Jesus Cristo, nossa única esperança. É um retiro muito lindo que nós iremos com certeza participar com muita unção. Meu nome é Sheila Bezerra, eu sou guia da equipe Leste Campina Grande, Paraíba, da NB5, e estou aqui, como vocês, servindo ao Senhor, com muita alegria. Então, iniciemos, que a paz do nosso Senhor Jesus e o seu imenso amor nos acompanhem durante todo este retiro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de tudo, nós queremos iniciar dizendo as palavrinhas. Esclarecer para todos vocês que este retiro foi organizado tendo como base o conteúdo das doutrinas que pertencem ao patrimônio da oficina de oração e vida. Tudo que vai ser dito aqui pertence ao patrimônio das oficinas. Tudo aqui tem a autoria do seu fundador, nosso queridíssimo Frei Inácio. E temos permissão explícita para utilizar este conteúdo. Vamos, portanto, dar início ao nosso encontro, como sempre fazemos quando nos reunimos em nome de Deus. Vamos invocar o Espírito Santo. Vamos usar, na invocação do Espírito Santo, a oração que está no nosso livro Encontro, a oração número 9, página 22. Quem não tem o livrinho, quem está assistindo e não é das oficinas, não se preocupe. Vai lendo aqui, que eu vou passando os slides e você vai lendo e orando, fazendo esta oração com muita unção no seu coração. Iniciemos. Vem, Espírito Divino, manda tua luz lá do céu, Pai amoroso do pobre, dom esplêndido em teus dons, luz que penetra as almas, fonte da maior consolação. Vem, doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga as lágrimas e reconforta na dor. Entra até o fundo da alma, divina luz, enriquece-nos. Olha para o vazio do homem se tu lhe faltas lá dentro. Olha para o poder do pecado quando não envias teu sopro. Rega a terra na seca, cura o coração enfermo, lava as manchas, infunde calor de vida no gelo, doma o espírito indômito, guia quem perde o caminho, distribui teus 7 dons, conforme a fé dos teus servidores. Por tua bondade e tua graça, recompensa quem se esforça, salva quem busca salvar-se, dá-nos teu gozo eterno. Amém. Passamos agora para o objetivo deste retiro. Tudo o que fazemos tem um objetivo na vida. E este retiro, como todos os retiros da oficina, ele tem objetivos muito precisos. O principal objetivo deste retiro, na verdade, são 3 objetivos. Primeiro, reavivar o encanto por Jesus. Que coisa linda! Reavivar, acender de novo a chama, trazer Jesus vivo para o nosso coração, tornando cada vez mais esse Jesus presente, constante, dentro do nosso coração. Reavivar o encanto por Jesus. E como faremos isso? Durante esses 3 dias, hoje, amanhã e depois, nós iremos navegar na lembrança viva de Jesus.
Outro objetivo: navegar na lembrança viva de Jesus, através dos fatos de sua vida, assim como nós navegamos na internet, mas não descuidadamente ou de forma distraída, não, mas passando de um acontecimento a outro. Para o quê? Para nos aprofundarmos nos sentimentos e nas atitudes de Jesus. Ou seja, nós vamos, nesses 3 dias, primeiro, reavivar o encanto, segundo, navegar na lembrança de Jesus e terceiro, aprofundarmos nos sentimentos e atitudes de Jesus. Todas as orações que nós faremos aqui serão conduzidas por Ele, pelo nosso querido Jesus. Vamos olhar, vamos contemplar Jesus. E aí, então, fazermos o quê? Uma necessária confrontação com nossa vida. Confrontar nossa vida com a vida de Jesus. Isto é o que nós devemos sempre fazer. Concordam? Tudo será centralizado em Jesus. As orações, as meditações, as palestras, tudo. Tudo confluirá para o vértice central, que é Jesus Cristo. Sabemos perfeitamente que o início de um verdadeiro cristianismo é o encontro da fé com a pessoa de Jesus Cristo. É aí que se dá o início da vida cristã. É exatamente este momento, é a fé e a pessoa de Jesus Cristo se encontrando. Nós precisamos, portanto, encontrá-lo. Nós precisamos reconhecê-lo e imediatamente fazer o quê? Segui-lo. Encontrá-lo, reconhecê-lo e segui-lo. Repetir sempre o que está dito naquela saudação tão linda do nosso livrinho de conversão permanente, lembram? Lá na nossa 4ª sessão, nós temos: eis-me aqui, Senhor. Quero aceitar com humildade, Senhor, e tranquilidade tudo o que tens reservado para mim. Olha que lindo. Eis-me aqui, Senhor. É esse encontro de fé que nós precisamos ter. Aceitar que a fé não é crer em algo, não. A fé é crer em alguém. A fé é crer em alguém. A fé, portanto, não é uma adesão intelectual. Não é uma adesão intelectual. A fé é uma adesão vital, uma adesão de vida. A minha vida adere à vida de Jesus. Isso é a fé. O problema dos problemas surge em como manter vivo este Jesus vibrante dentro de mim. Como manter vivo este Jesus vibrante dentro do meu coração, dentro da minha vida, dentro do meu IV? Como fazer isso? Essa é uma preocupação que deve existir constantemente na nossa cabeça. Como fazer? Este é o cerne, o centro da nossa questão espiritual. Como fazer para manter esse Jesus vivo? E existe somente uma maneira de mantermos este Jesus vivo e vibrante dentro de nós. Só existe uma maneira de mantermos. Qual é? A maneira mais coerente que todo cristão pode ter e chegar até Jesus Cristo. Através da oração. É a oração que nos mantém aderidos, coladinhos a Jesus. A oração. A oração, portanto, olha que lindo, é a porta de entrada para encontrar Jesus Cristo. É através da oração que eu entro nesse recinto do Pai.
A oração é que me leva até lá. Isto não deve ser uma frase de efeito, não. Isso deve ser o quê? Olha que bonito. Um distintivo que eu levo no meu peito. A oração é a porta de entrada para chegar até o Senhor, para chegar até Jesus. Nosso Frei Inácio, tão lindamente, tão sabiamente, nos adverte no seu livro Mostra-me Teu Rosto. Lá no capítulo sobre oração e vida, ele diz que toda oração é transformação do homem em Jesus Cristo. Toda oração é uma tentativa do homem de se transformar, de se chegar perto, de se cristificar. Ele usa essa palavra, se cristificar. Então, é com esse intuito que nós caminhamos. E nós pretendemos entrar por essa porta. É uma grande pretensão, é uma sábia pretensão. Queremos entrar por essa porta e adentrar nesse coração de Jesus. O mais importante aqui nesse retiro não serão as palestras. Embora elas sirvam de trampolim, elas vão servir de trampolim para vocês, para que eu mergulhemos mais rápido e melhor na oração com Jesus Cristo. Mas o mais importante deste retiro serão exatamente as horas que vocês passarão lá em casa, nas suas casas, no que nós chamamos dos tempos fortes. Lá no final deste encontro hoje ainda, eu vou explicar um pouquinho de que se trata esses tempos fortes. Prestem bem atenção. Os tempos fortes serão este momento de encontro, de presença viva, de intimidade com Deus. Aí vamos falar um pouquinho sobre a importância do silêncio. O silêncio é muito importante. O silêncio é tudo que há de importante em um trabalho espiritual bem feito. Bem feito. Como todos nós sabemos, é fundamental, olha que palavra forte, fundamental o silêncio para se fazer um momento de oração profundo. É fundamental que exista o silêncio. É o silêncio que vai dar esse campo, esse lugar de florescer a oração. Aonde vai florescer a oração? Pois a única região onde pode acontecer um encontro profundo entre Deus e o homem é aonde? É na região do Espírito. É na região do Espírito. Então, neste Espírito, é preciso que exista silêncio. É preciso que exista concentração. Não é? E para chegarmos até esta região, necessitamos o quê? Concentração. Que, por sua vez, necessita de quê? De uma atenção pura, uma atenção interiorizada, que se consegue, para que se chegue a essa atenção pura e interiorizada, é preciso que haja o quê? O silêncio. O silêncio interior e o silêncio exterior. Tá certo? Então, o silêncio é de uma profundidade, é de uma grandeza, é de uma necessidade imensa na hora da oração. O silêncio não é apenas ausência de som, não. Mas é um estado de tranquilidade em que a gente pode ouvir o que se move em nosso interior. Sentir e perceber. Perceber o quê? Perceber que o Espírito Santo sonda, vagueia em nossa volta o tempo todo, nos favorecendo, nos ajudando a encontrarmos com Jesus. O Espírito Santo e o silêncio vai trabalhando para que a gente chegue a esse encontro. Então, nós concluímos que não estamos fazendo este retiro para guardar silêncio, mas guardamos silêncio para que se faça um bom retiro. Entende? Então, é preciso que haja silêncio na mente, silêncio no coração, para que essas palavras entrem em nós e frutifiquem no nosso interior. Silêncio na mente para compreender bem a palavra do Senhor. E silêncio no coração para quê? Para aceitar com profundidade estas palavras.
No nosso primeiro retiro, que já fizemos, denominado Fundamentos Básicos, temos a belíssima frase sobre a necessidade do silêncio. Olha que frase mais linda! O santuário de Deus está, em definitivo, dentro de nós. O santuário de Deus. Nós podemos ser este santuário de Deus se nós fizermos este silêncio e trabalharmos nesse encontro. Vamos agora para a nossa palestra. Nós teremos uma palestra hoje, outra amanhã e outra depois de amanhã. São 3 palestras que nós fazemos. A primeira palestra hoje é intitulada Jesus aberto à vida. Que lindo esse tema. Jesus aberto à vida. E a gente começa assim. Ele fala a todos dos pássaros que não semeiam nem colhem, dos lírios que se vestem melhor do que Salomão, das figueiras que anunciam o verão, de sementes que semeiam e que germinam, do sol, da chuva que o Pai envia para todos nós, das nuvens e do vento, dos pássaros e dos seus ninhos, da galinha que esconde seus pintinhos embaixo de suas asas. Este é Jesus. Jesus que é aberto completamente à vida. Então, os que encontram com Jesus em uma experiência pessoal voltarão com uma imagem inédita e única. Vou repetir. Os que encontram com Jesus em uma experiência pessoal voltam desta experiência com uma imagem inédita e única. É na medida em que se superpõem as diferentes imagens que vão se formando que a fotografia de Jesus vai se fazendo o quê? Completa dentro de nós. Isso é uma coisa maravilhosa. É assim que nós vamos trazendo esse Jesus para dentro de nós cada vez mais. Ele foi um homem aberto à vida. Deixou-nos muitas e muitas facetas de sua personalidade. Por isso, ele é contemplado de muitas formas e maneiras. Desde muitos séculos, Jesus é contemplado de várias formas e várias maneiras. Nos primeiros séculos, a igreja contemplou Jesus como Cristo, como mestre. Contemplou Jesus, Cristo como mestre. Séculos mais tarde, contemplou como Cristo, majestade. Na Idade Média, como varão de dores. Durante a Reforma Protestante, contemplou como redentor. Na era dos reis absolutistas, ele foi contemplado como Cristo Rei. E assim, em cada época, Cristo é compreendido e anunciado segundo as características e necessidades da humanidade. Em seus mais diferentes momentos, a humanidade vai contemplando ele em suas mais diferentes facetas. Na década de 1960, surgiu nos Estados Unidos um cartaz clandestino que fez muito sucesso entre os jovens. Este cartaz dizia o seguinte: procura-se Jesus Cristo, vulgo Messias, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, etc. Mal afamado, líder de um movimento subterrâneo de libertação.
Sinais característicos. Hippie típico. Cabelos longos, barba, túnica, sandálias. Gosta de andar pelos bairros da periferia. Tem alguns amigos ricos. Costuma se retirar para o deserto. Atenção, trata-se de elemento extremamente perigoso. Sua mensagem, traiçoeiramente arrebatadora, é, sobretudo, simpática a jovens que ainda não aprenderam a ignorá-lo. Ele transforma as pessoas e pretende torná-las livres. Atenção, ainda continua em liberdade. Este era o Cristo compreendido e anunciado segundo a necessidade dos jovens daquela época. Assim que, para uns, Jesus significa amor, sentido, apoio, base na vida, síntese de felicidade, serenidade e consolação para os desenganados e bálsamo para os sofridos. Para outros, ele é um exemplo a ser tomado, um mestre na oração e reflexão, na meditação e na contemplação. Jesus Cristo é mestre nesses 4 elementos: na oração, na reflexão, na meditação e na contemplação. E para você, o que é que Jesus significa para você? Esta é uma pergunta instigante. É uma pergunta forte. O que é que Jesus significa para mim? Devido ao pequeno tempo que temos neste horário, não vamos nos deter agora na reflexão desta valiosíssima pergunta. É uma pergunta importante. Voltaremos a ela no tempo forte, quando iremos conversar um pouquinho e explicar a vocês sobre este momento, tempo forte. Mas nós acabamos de ouvir uma pergunta extremamente sugestiva, né? O que Jesus significa para você. E esta pergunta nos remete a pensar, nos leva a pensar no que significa Jesus Cristo em particular para cada um de nós. Isto é imensamente importante. Isto é um dever cristão. Todos os dias, a cada momento, nós devemos nos interpelar. O que é que Jesus Cristo significa para mim? O que é que tu significa, Senhor? Qual o significado que tu tens para mim? Pois nos coloca diante de uma maneira muito singular. Nos coloca diante de uma realidade. Qual a realidade? A nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. É a partir dessa pergunta, o que é que tu significas para mim, Senhor, que eu preciso viver? Qual a minha realidade de relacionamento contigo? Como está sendo esse meu relacionamento? Isso precisa ser uma preocupação constante. Eu chego a dizer, isso precisa ser uma santa preocupação, uma contínua preocupação. Isto pode parecer egoísta porque eu estou tratando de mim. Não, mas isso não é egoísmo. Vou explicar por que não é. Existe na faceta de Cristo, existe uma faceta de Jesus Cristo que salva toda a humanidade do seu maior defeito ou do seu maior pecado. Qual é o maior defeito e o maior pecado que existe na humanidade? O egoísmo. O egoísmo é um grande problema na nossa vida. E como surge o egoísmo no coração do homem? Será que é assim de uma hora para outra? Será que é num ligar e desligar de uma luz? Não, não é. Ao dispensar Deus, o homem fez de si mesmo o centro
dispensou Deus, deixa Deus de lado, não quer ouvir, não quer saber nada de Deus e faz dele o quê? O centro. E centrado em si mesmo, sobrevém a afirmação do eu sobre toda e qualquer realidade, não é? É isso que a gente vê muito hoje em dia. Mas isso tem consequências. Qual é a consequência? A falta de solidariedade, uma ética profundamente desumana e uma moral extremamente permissiva. Falta de solidariedade, ética desumana e moral permissiva. Pronto, está feito aí, tá engendrado o problema do homem aqui na Terra. Em realidade, nada tem sentido, nada vale a pena. Só ele, só eu, só o eu. Aí o que é que resta? Resta um vazio absoluto, um buraco dentro do homem. Um vazio, vazio de Deus, um vazio de Deus. O que move a nova moral não é a lei, e sim o desejo. Evitar o desagradável e conseguir o agradável. Ou seja, sempre o homem está buscando isso, né? Em cima do ser, ele coloca o ter. Evita o desagradável e busca o agradável. Quer dizer, o egoísmo com suas 1000 faces, 1000 rostos. Conclusão, qual é a conclusão que a gente tira? Uma sociedade sem Deus acaba numa sociedade contra o homem. Aonde não existe Deus, a humanidade sucumbe. A humanidade está assim perdida porque Deus não está sendo trazido, porque não está sendo buscado no fervor, no ardor e na unção. Então, a gente começa, né, a entender por que é que nós estamos nessa condição, né? Muito bem. Agora nós vamos fazer uma paradinha, depois dessas informações, de tudo isso que Deus traz através de nós, e vamos fazer uma oração. Momentos de palavras, momentos de oração. É assim que nós, na oficina de oração e vida, caminhamos, né? Caminhamos. Nós vamos agora tomar no nosso livrinho Encontro, página 35, a oração 35, aliás, página 54. Quem não tem, não precisa. Eu trouxe a oração e nós vamos fazê-la de maneira muito tranquila, muito em paz. Comecemos. Toma-me, Senhor, com tudo o que eu sou, com tudo o que eu tenho e o que eu faço, com tudo o que eu penso e com tudo o que eu vivo. Toma-me em meu espírito para que se una a Ti no mais íntimo do meu coração, para que ame somente a Ti. Toma-me, meu Deus, em meus desejos secretos, para que sejas meu sonho e meu fim único, minha total adesão e minha perfeita felicidade. Toma-me com bondade, atraindo-me a Ti. Toma-me com doçura, acolhendo-me em Ti. Toma-me com Teu amor, unindo-me a Ti. Toma-me, meu Salvador, em Tua dor, em Tua alegria, em Tua vida, Tua morte, na noite da cruz, no dia imortal da Tua ressurreição. Toma-me com todo o Teu poder, elevando-me a Ti. Toma-me com Teu ardor, inflamando-me por Ti. Toma-me com Tua grandeza,
perdendo-me em ti. Toma-me para trabalhar em tua grande missão, para uma entrega total à salvação do próximo e para qualquer sacrifício a serviço dos irmãos. Toma-me, Cristo, meu Deus, sem limites e sem fim. Toma o que posso oferecer. Não me devolvas jamais o que tomaste, de maneira que um dia eu possa possuir-te no abraço do céu, ter-te e conservar-te para sempre. Amém. Qual será, portanto, a faceta de Cristo eterno que pode salvar o homem de hoje, cuja essência é o egoísmo? Boa pergunta. Qual é a faceta de Cristo que pode salvar o homem? A questão é uma só. Dar uma volta de 180 graus, quer dizer, energias que estavam dirigidas ao centro de si mesmo, essas energias, a gente torce-lhe o rumo e fazer com que elas se dirijam para fora de mim, para fora de si. Então, esse eu não fica retido em mim. Então, o que eu tenho, eu sou, o que eu tenho, eu dou. Isso é a forma e a maneira da gente tirar esse egoísmo, essa forma centrada em si mesmo. O que era egoísmo, então, vai se transformar em quê? Em amor. Porque eu me dou, eu faço pelo outro, eu não penso só em mim, eu penso no outro. Isso é a forma de você levar esse Jesus. Você tem ele dentro de você e você expande esse Jesus para os outros. O amor substantivado, passou através de um homem aqui na terra, chamado Jesus de Nazaré. Deus conosco. O amor veio até nós. Nós tivemos Jesus aqui na terra. Por isso, Jesus começou por se transformar em um pobre, esquecido de si e preocupado totalmente com os outros. Jesus entregou-se aos outros de forma para dar-lhes alento e esperança. Jesus entregou-se totalmente ao outro em forma de alento e de esperança. Em uma sociedade elitista, optou pelos últimos. Em uma sociedade puritana, ele optou pelos que estavam fora da lei. Jesus sempre aberto à vida, sempre aberto aos homens, sempre, sempre. Em outras palavras, Deus, amor, encarnou-se neste pobre, vazio de si e desamparado. E este pobre se converteu no grande disponível, no grande servidor, essencialmente aberto à vida e dedicado ao Pai e aos irmãos. Foi isso que Jesus fez. Tornou-se pobre, tornou-se um nada, mas com tudo que ele tinha, tudo que ele fez foi doar-se, dar-se o tempo todo. Jesus, negando-se a si mesmo, fez do seu interior um enorme vazio. E este vazio foi o espaço de liberdade que permitiu ser ocupado pelos homens e por Deus, por seu Pai. Por ser livre, foi disponível. E por ser disponível, ele foi servidor do Pai e dos irmãos. Foi aberto para a vida. Jesus foi um homem totalmente aberto para a vida. Resumindo, Jesus é o caminho que avança da pobreza até o amor.
ele fez esse percurso da pobreza até o amor. Quer dizer, sem desapropriação não pode haver amor. E amor sem desapropriação não seria outra coisa que um egoísmo camuflado. Jesus Cristo foi amor, inteiramente amor. E assim se desapropriou para dar-se o tempo todo. Este é o Cristo capaz de cativar e de salvar o homem centrado em si mesmo. É este o Jesus Cristo que nos salva. É este o Jesus Cristo que nos cativa dia após dia. E este é o resumo de uma história única e que nunca se repetirá. A da encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a resposta para o homem de hoje e para o homem de amanhã. Jesus é, portanto, um homem totalmente aberto à vida. Totalmente aberto à vida. Faremos agora nossa oração final e depois daremos algumas explicações sobre o nosso tempo forte. A oração que nós vamos encerrar é uma oração belíssima que nós temos nas oficinas, muito linda. E esse encontro de hoje ele é encerrado com esta oração. O título desta oração é Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Ela inicia e nós vamos ler e rezar todos juntos. Precisamos de Ti somente e de mais ninguém. Só Tu que nos amas podes sentir por todos nós que sofremos a compaixão que cada um sente consigo mesmo. Só Tu podes calcular como é grande, como é imensamente grande a necessidade de Ti neste mundo e nesta hora. Todos precisam de Ti, também os que não sabem, e estes necessitam bem mais do que os que sabem. O esfomeado pensa que tem que buscar pão, mas tem fome é de Ti. O sedento pensa que precisa de água, mas a sede é de Ti. O doente sonha com a saúde, mas não percebe que seu mal é a ausência de Ti. Quem busca a beleza do mundo, sem dar-se conta, busca a Ti, que és a beleza plena. O que em seus pensamentos está procurando a verdade, também não percebe que deseja a Ti, que és a única verdade digna de ser conhecida. O que se esforça para conseguir a paz está buscando a Ti, única paz em que podem descansar os corações inquietos. Eles te chamam e, sem saber que te chamam, seu grito é misteriosamente mais doloroso que o nosso. Nós precisamos de Ti. Vem, Senhor. Muito bem. Depois dessa bela oração, nós vamos explicar um pouco para vocês o que é o tempo forte. Nós fizemos essa explicação e vamos dizendo a você. Este é o tempo forte, é o que chamamos nas oficinas de oração em vida de tempo de intimidade com o Senhor. Escolhemos um lugar reservado na nossa casa e numa hora confortável. Nos retiramos para estarmos a sós com Jesus. Neste tempo,
exclusivo, fazemos nossas orações, cantos, agradecimentos, louvores, contemplações e colocamos toda a nossa vida aos pés do Senhor da vida. Todos estão convidados a fazer em suas casas, diariamente, este tempo forte de recolhimento e de intimidade com o Senhor. Damos a seguir algumas poucas orientações, pois devemos deixar que o Espírito Santo possa conduzir este momento. Primeiro, faça o silêncio interior, com o silenciamento que você mais tiver aptidão, que mais corresponda a você. Peça luz ao Espírito Santo. Apresente-se a Jesus. Conte para Ele como você se encontra neste momento. Diga-lhe o que é que tem conseguido fazer para vencer seus medos e sua insegurança. E mais do que tudo, o que o seu coração quer pedir, ou quer dizer a Jesus. Peça que Ele o ajude a ser mais aberto à vida e aos irmãos. Que não permita que o egoísmo domine seu coração. Estabeleça com Ele um íntimo diálogo que inspire o seu coração. Cante uma canção para Jesus. Um canto que faça você se sentir mais perto dele. Olha que coisa linda. Fique de novo em silêncio, deixando-se inundar pela presença de Jesus. Sinta que Jesus está com você. Fale com Ele, orando, contemplando uma estampa de Jesus ou vivendo uma cena do Evangelho. Uma cena que vai ser introduzindo em você lentamente, introduzindo-se você mesmo na cena, não como um espectador, mas como ator nas cenas de Jesus. Como Zaqueu fez, como Pedro, com o jovem rico, com Maria, irmã de Lázaro, com o cego do caminho. Essas palavras são dirigidas a você, as que estão lá. A você e a você por sua vez, e você por sua vez, fale e pergunte com essas mesmas pessoas se fariam. O que é que essas pessoas fizeram? Como você faria se estivesse naquela cena? Confronte o que escuta na cena com seus problemas de hoje, com sua situação atual, com os acontecimentos deste tempo. Se puder, escreva algumas palavras respondendo para você e para Deus aquela pergunta que nós fizemos no início. O que significa Jesus para mim? Aproveite esse momento para você responder essa pergunta com muita tranquilidade, com muita unção. Termine orando a Jesus com as palavras que o Espírito Santo suscitar em seu coração. Faça tudo isso na fé e na certeza que Jesus o ama muito. Terminaremos este primeiro dia de encontro, de retiro, com a oração que fazemos no encerramento de cada uma das nossas sessões das oficinas de oração e vida. Linda essa oração. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ilumine seu rosto sobre nós e tenha piedade de nós. Mostre-nos o seu rosto e nos conceda a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela valiosa atenção de vocês. Até amanhã.
nesta mesma hora. Obrigada.